Olá, estamos começando mais uma edição do Conexão Viajar para Estudar. Eu sou o André. E eu sou a Marina. E como vocês sabem, nesse formato de conteúdo eu faço perguntas, muitas das que vocês enviam para a gente, para que a Má possa respondê-las. Então, deixa sua dúvida, sua pergunta aqui no comentário desse vídeo, para a gente poder fazer um Conexão Viajar para Estudar sobre isso. Isso aí, e hoje eu vou trazer perguntas sobre o seguinte tema. Para fazer mestrado ou doutorado no exterior, é necessário ter feito pesquisa ou ter feito publicações de artigos? Tema muito recorrente por aqui. Isso aí, então bora, roda a vinheta que a gente já vai falar muito disso. É isso aí, então se você não está inscrito, não está inscrita, faz aí a sua inscrição agora no canal, curte esse vídeo aqui e compartilha para quem você acha que pode ter muito interesse, além de você, claro, nesse assunto aqui. Tudo que a gente traz aqui é para facilitar o seu caminho para a sua pós-graduação no exterior, tá bom? Exatamente. E, então vamos lá, Má. Tô com as minhas famosas anotações aqui. E primeiro de tudo, acho que é importante, antes da gente responder a pergunta se é necessário ter ou não, né, publicações, então ter feito pesquisa, né, ter passado por uma experiência de pesquisa aqui no Brasil, vamos fazer uma definiçãozinha rápida aí do que você entende, né, lógico. O que é, enfim, uma publicação? Tá. Se essa publicação está especificamente relacionada apenas à publicação de artigos, né? Tá. Aonde esses artigos seriam publicados e as pesquisas, né? Dá uma definição para a gente aí do que é cada um desses caminhos aí. Vamos lá. Bom, então, é bem rápido e bem fácil. Vamos falar primeiro sobre pesquisa, tá? O que é pesquisa? Pesquisa acadêmica é a condução de estudos científicos que você pode fazer na graduação e na pós-graduação. Geralmente na graduação é chamado de iniciação científica, tá? E todos os cursos de bacharelado normalmente têm possibilidade de iniciação científica, em geral, nas instituições que têm grupos de pesquisa. Não necessariamente precisa ter mestrado nessa instituição ou doutorado, mas tendo um grupo de pesquisa na universidade, é possível que o estudante desenvolva iniciação científica. Porém, essa não é a única pesquisa acadêmica que o estudante desenvolve ao longo da graduação. Existe também as monografias de conclusão de curso, os famosos TCCs, trabalhos de conclusão de curso. Isso também conta, né? Também conta, também é um tipo de pesquisa acadêmica. E tem outras siglas também, tá, gente? Então, assim, comenta aí se o seu trabalho de conclusão de curso tem outra sigla, mas enfim, todo o trabalho que... Monografia, que tem pesquisa bibliográfica ou pesquisa de campo, que envolve uma metodologia do trabalho científico, que envolve a orientação por parte de um professor orientador, isso é pesquisa. E óbvio que no mestrado e no doutorado também é desenvolvido pesquisa, né? E então isso é pesquisa. Agora, muitas vezes os resultados de pesquisas acadêmicas podem ser publicados em artigos científicos, em apresentações de congressos, anais de congressos, às vezes próprios congressos internos da universidade. Isso é uma forma de publicação. Tem documentos, né, como revistas científicas, sites, né, que tratam desse assunto. Exatamente. Então, em geral, o tipo de publicação varia um pouco do tipo de pesquisa, do formato que esse trabalho pode ser divulgado, e essas são as publicações formais, as publicações que tipicamente você colocaria no seu currículo Lattes aqui no Brasil. A gente já falou de currículo num outro Conexão, né? Sim, tá aqui no card, ó, aqui, né? A gente pode pôr no card e também dar uma pesquisadinha no canal que você acha fácil. Isso. Então, basicamente, são essas duas coisas. O que é pesquisa científica, quando você faz pesquisa científica, às vezes mesmo sem saber, e o que é publicação. Eu, por exemplo, não imaginava
que eu já tinha feito pesquisa, e acho que eu já fiz 3 pesquisas então, porque eu fiz um TCC na minha graduação, e eu lembro que a gente trabalhou bastante nesse TCC, então acho que deve contar, né? E em outras 2 pós-graduações, nos trabalhos de conclusão de curso, também acredito que tenha sido 2 outras pesquisas, né? Sim. Acho que, não sei, essa pergunta é uma coisa minha, tá? Uma dúvida que eu vou aproveitar aqui para tirar. Caracteriza-se como pesquisa também pelo fato da gente ter que escrever um trabalho, entregar um trabalho com certas normas, né? As normas da ABNT, tudo. Justamente para poder se enquadrar nesse tipo de documento, né? Exatamente. E normalmente a gente tem na graduação a disciplina de metodologia do trabalho científico e em pós-graduação também. Se não tem metodologia do trabalho científico, tem alguma disciplina que orienta qual é o rigor científico que deve ser apresentado no trabalho de conclusão de curso. E quando você faz o trabalho, em geral, você tem um capítulo ali falando da metodologia que você está utilizando e como e por que você chegou nas conclusões que você está apresentando. Então, isso é importante para que você possa entender, né, que você já produziu algo na pesquisa acadêmica na sua vida. Certo, Ma. Então, vamos lá. A pergunta que é o motivo desse vídeo aqui existir. É preciso, então, afinal de contas, para entrar num mestrado ou doutorado, que acho que são os níveis educacionais que mais chamam essa dúvida, é preciso ter feito pesquisa, é preciso já ter publicado artigo, enfim, o que é verdade ou não e o que é realmente necessário em relação a isso? Certo. Então, apesar de muitas graduações terem pesquisa em componente, né, e na parte lá interna do seu curso, não é obrigatório você ter feito pesquisa antes para você poder fazer um mestrado ou mesmo um doutorado no exterior. Você pode, às vezes, ir da graduação direto para o doutorado ou então ir para o mestrado, mas não é obrigatório que você tenha feito pesquisa antes. E se você fez, isso te ajuda, principalmente se você quiser continuar na pesquisa, mas não precisa necessariamente ter feito uma publicação, tá? Em geral, as publicações, elas são mais frequentes no exterior quando a pessoa faz ela no doutorado ou até após concluir o doutorado. Tá. Então, assim, as pessoas, por exemplo, que tiveram a graduação lá, fizeram o bacharelado, concluíram o curso, fizeram sua monografia, seu TCC, enfim, fizeram essa pesquisa, elas já até podem colocar isso como experiência, né? Se isso foi se essa tarefa que foi realizada foi bem feita, teve um destaque, se ela teve um empenho, tem uma história ali para contar em cima disso, acho que pode ser considerado como pesquisa e aí já nem teria essa dúvida quanto ao fato dela ter feito pesquisa. Eu não estou falando do artigo, estou falando da pesquisa. Ela pode contar já no histórico dela isso daí? Pode. Ela pode, então, entender que se ela fez essa pesquisa, seja como TCC ou iniciação científica, ela pode colocar tanto como resultado de publicação, por exemplo, caso ela tenha publicado lá no Congresso de Iniciação Científica da universidade. Então, ela pode listar lá entre publicações. E ela também pode colocar na parte do currículo dela, tanto na parte de realizações, quanto nas habilidades que ela desenvolveu. Certo. E com relação aos artigos agora, voltando um pouco aos artigos. Muitas vezes, quando a gente fala de artigo, a gente pensa em artigo científico, enfim, a gente pensa, obviamente, em documentos que são avaliados por pares de cientistas, até mais, né, instituições. No caso de pessoas que fizeram esse tipo de trabalho, no mestrado, né, principalmente, quem avalia esses trabalhos, especificamente das pessoas que fazem o mestrado? Se são esses pares científicos ou ainda estão um nível anterior a isso, os coordenadores, etc. Então, vou te explicar um pouco, e é importante entender isso porque
quando a gente está falando de pós no exterior, a gente também fala de você fazer as ações estratégicas e não ficar fazendo o que não é necessário, né? Se obrigando a fazer alguma coisa que não vai causar tanto impacto. Então, o que acontece? Existem as publicações que você pode fazer na sua universidade. Então, geralmente, o que acontece? A universidade determina, olha, os TCCs que atingirem esse requisito de qualidade vão ser publicados e ficar na biblioteca. Então, você recebe um código de identificação desse TCC, ele tem o que é chamado um ISBN, que é um código... que vai nos livrinhos que a gente vê, né? Nos livros. Aquele quadradinho com aqueles códigos, etc. Ele é um código único, ele é tipo o RG do seu TCC, né? Ele está registrado numa biblioteca, na Biblioteca Nacional, inclusive, tá? Então, essa é uma publicação real, oficial. E foi avaliada, pelos coordenadores da universidade, né? Geralmente uma banca, sim, né? Sim. Às vezes... Depende de quais são... Não precisa sair daquela comunidade científica e para uma outra. Só se o professor, de repente, pertence, né, a uma comunidade, mas se resolve usando o português mais básico aqui, se resolve dentro da universidade. Exatamente. E depende de quais são as condições, né? É importante entender que a gente tem um ensino superior que tem várias regras, né? E essas regras são justamente para ter esse entendimento do que acontece, do que você faz e como que tem que acontecer. Então, tem regra para tudo, até para validar isso, tá? Então, é importante a gente entender que a gente tem boas universidades e faculdades no Brasil, apesar de dizerem por aí que só tem umas 2 ou 3 e o resto é unisquina. Não concordo com isso. É muito importante você entender que você fez o que está ao seu alcance. Então, se você fez publicação nessa condição na graduação, ótimo. E aí, vamos para a segunda camada. A segunda camada seria você enviar o seu material para artigos, por exemplo, para olhares externos, para outras pessoas avaliarem, como você disse, pares, né? Revistas científicas, que tem comitês científicos. Só que aí a gente tem que separar. Porque existem revistas científicas de peso, de qualidade, isso aí é um outro assunto que a gente pode fazer outra conexão inteiro. E existem revistas e publicações, congressos, eventos, que são chamados predatórios, que são normalmente instituições que cobram muito para você publicar o seu artigo científico e não tem tanto peso, a comissão não é tão bem organizada. Isso não é só aqui no Brasil. Então, às vezes você fala assim, putz, eu consegui publicar o meu artigo num veículo internacional. Mas qual é a comissão científica, né? Então, assim, não é tão difícil encontrar para saber se essa revista, se esse evento é predatório ou não. Então, em português, você põe revista tal é predatória? Já deve ter uma lista disso já. Tem pessoas da comunidade científica que fazem essa compilação. Muito bom que essa compilação seja feita por eles, porque a gente já consegue ter isso, até um acesso mais rápido a isso, né? E aí você pode também, em inglês, a mesma coisa. Is it predatory? Ponto. Põe lá. Para você não gastar o seu dinheiro, né? E não associar o seu nome com instituições que não são tão sérias, né? E aí, só para fechar essa questão, então, que você me perguntou, é interessante? Isso conta no currículo? Quando você quando você faz, porque isso cumpre o requisito também da universidade, é ótimo. Quando você faz, porque o seu professor entendeu que, olha, vamos dar continuidade para isso, vamos publicar, isso é bom. Mas tem que considerar o peso, né? Muitas vezes, se você está trabalhando e estudando, você vai conseguir fazer as duas coisas. Por quê? Então, só para resumir. Porque, no geral, o peso dessa publicação, a profundidade dessa publicação não vai ser tão grande, porque é uma publicação de graduação ou de mestrado. Ela não é ainda um estudo de algo novo na ciência, mais profundo, desenvolvimento de conhecimento original. Então,
fica mais restrito onde você vai conseguir publicar, qual a originalidade do tema, qual é a titulação dos autores. Então, enfim, às vezes é uma coisa que ou não vai ter tanto interesse do seu orientador ou da sua orientadora em publicar, e não tem problema, caso você não tenha publicado, não precisa ficar... Ele tem o seu valor material. Tem valor material, a experiência principalmente. Então, assim, o que é preciso a gente deixar bem marcado, né, é que é importante que você saiba o que você ganhou com essa experiência, porque isso vai ter valor para você pôr no seu currículo, no seu material de application. Legal. Então eu quero meio que concluir assim a ideia desse vídeo com duas perguntas, com dois exemplos que você possa trazer pra gente. Então manda o primeiro. O primeiro é assim, a pessoa que não tenha tido essa experiência, nem de pesquisa, nem de publicação de arquivo, como é que é o caminho para candidatura a um mestrado ou a um doutorado no exterior com essa pessoa? Tá. Então, primeira coisa que a gente não falou aqui é que nem todo mestrado e nem todo doutorado é de pesquisa. Então, caso a pessoa não tenha interesse em fazer pesquisa e não fez até então, tá tudo bem. Esse é o cenário A. No cenário B, caso a pessoa não tenha feito pesquisa, mas ela quer ingressar na pesquisa a partir de agora, o que ela pode fazer? Pode ser que ela precise, antes de entrar no mestrado ou no doutorado, sabia que tem programas que são pré-mestrado? Você já tinha escutado eu falar sobre isso? Eu já, mas talvez o pessoal não necessariamente, ou também escutou, mas alguém pode não ter escutado. Então, existem programas que são pré-mestrado. Então, você faz esse pre-masters e você adquire alguns conhecimentos necessários. Então, por exemplo, metodologia do trabalho científico, você refresca seus conhecimentos sobre isso, estatística, métodos de pesquisa quantitativa, métodos de pesquisa qualitativa. Essa é um caminho, né? Fazer um pré-masters, um pre-doctoral program. Você pode fazer isso, ou você pode fazer também... Esse é o cenário C. É o cenário C. Você pode fazer isso como disciplinas extras que você vai cursar para você mostrar para a instituição que você está se candidatando que você tá sério, tá séria nisso. Porque a instituição vai olhar e falar, nossa, a pessoa não tinha no currículo dela, ou tinha há muito tempo atrás. Ela foi atrás de fazer de novo. Desculpa aí. Vou voltar um pouquinho pra cá. Me empolguei. Então, ela foi atrás de fazer de novo, porque ela tá séria, né, nesse assunto. Então, quando a pessoa tá séria, eu me empolgo. Aí ela foi atrás, foi correr, e é isso, né? Então, esse é o caminho C. Se a pessoa não teve, ela pode fazer como matéria extra, pode ser matéria extra de graduação, pode ser matéria extra de pós-graduação, como um aluno ouvinte, pode ser, eventualmente, um curso online, pode ser cursado no exterior já, como estudante visitante. Tem muitas possibilidades. Deixa eu entender, então vamos lá. Ela pode optar por fazer um desses programas aí antes dela ingressar na universidade que ela quer se candidatar no exterior, certo? Não necessariamente tem um vínculo. Ela já se prepara antes, ela faz esse curso, participa desses congressos ou faz, enfim, cursos mais curtos com os focos aí nas pesquisas. Isso. Antes dela fazer a candidatura. Pode ser antes ou pode ser já junto com o curso, né? Tem universidades que o pre-masters, ele é proposto para o aluno. Fala, olha, eu gostei de você, mas eu acredito que você precise fazer este curso e nós temos e é oferecido. Mas quem identifica antes, por exemplo, a pessoa foi proativa, identificou, está se preparando, isso demonstra para a universidade o grau de seriedade e comprometimento de você como candidata ou candidata. Isso é muito bom. É isso que eu falo muito lá para o pessoal, meus mentorados na jornada Viajar para Estudar. Essa preparação toda ela é muito estratégica e ela ajuda
aumentar as chances de admissão e ajuda você a conseguir vagas e bolsas em universidades mais competitivas. Show de bola. E agora, para finalizar, traz um exemplo para a gente, talvez um exemplo mais orgânico aí da pessoa que já tem isso aí, né? Que já fez pesquisa, que já até teve um aprofundamento em fazer outro tipo de pesquisa no mestrado, por exemplo, ou já publicou artigo. O caminho dessa pessoa é facilitado ou, enfim, para não ter também aquela coisa de que uma pessoa que fez tem mais vantagem do que a pessoa que não fez. Acho que depende de uma série de fatores, mas isoladamente acho que é um facilitador, certo? Então, olha, essa pergunta ela é interessante porque assim, é importante a gente não comparar maçã com laranja. Entendi. Sabe? Entendeu? Sim. Tem certeza? Sim. Sabe o que é comparar maçã com laranja? Imagino, você vai querer distribuir as características de uma fruta que existem só nessa fruta, que não existem nessa. E querer fazer comparativos de uma para outra não faz muito sentido. Mas a gente não tá falando de fruta aqui, né? Não. Então, só para ficar bem claro, né, para todo mundo que tá assistindo, que comparar maçã com laranja, na verdade, eu tô dando esse exemplo, mas é que eu não posso comparar duas pessoas e falar, essa tem mais chance, essa tem menos. Porque são pessoas diferentes, são características completamente diferentes. Objetivos diferentes. Exatamente. Ui, bati minha perna. Opa! Então, é complicado a gente comparar duas pessoas, né? Porque a gente não sabe o que o programa, o que o curso está buscando. A gente tem uma ideia de perfil em geral pela universidade. Mas é muito interessante que, às vezes, mesmo dentro do perfil, a universidade quer compor uma classe. E isso é um fator que a gente não pode controlar. Então, a gente não pode focar nisso. O que a gente tem que entender é que, assim, quem fez, porque gosta, porque se identifica, porque estava explorando isso, ótimo. São características que essa pessoa vai poder colocar. Mas, se ela fizer um application zoado, se ela não cuidar das informações que ela está colocando, de como ela está contando, é bem possível que uma pessoa que tem uma experiência incrível em pesquisa, se ela não souber fazer o application direitinho, se ela não souber contar essa história, se ela não souber participar de uma entrevista com o professor ou a professora orientador, o pesquisador ou a pesquisadora principal, que vai ser a pessoa que vai orientar direto, né? Você vai trabalhar no laboratório dessa pessoa, no grupo de estudos dessa pessoa. Se você não souber fazer, isso não reverte. Corre o risco da pessoa não ser aprovada. Então, resumidamente, não é nunca aconselhável apoiar a candidatura no fato de ter sido feita uma pesquisa ou uma publicação de artigo. Ela vai contar muito a seu favor se no contexto todo você também tiver seguindo um caminho positivo aí na sua candidatura. Exatamente. Certo? Você precisa saber contar essa história. Precisa fazer sentido para o programa que você está aplicando. Por exemplo, se você está se candidatando para um programa que ele não tem nada de pesquisa, você precisa traduzir essa experiência de pesquisa que você teve em o que se relaciona e acrescenta valor com aquele programa que você está se candidatando. Então, é muito interessante a gente pensar que cada um vai criar uma estratégia para si, dentro das suas características, vai avaliar os seus pontos fortes e vai reforçar até esses pontos fortes e vai trabalhar com aqueles pontos que de repente não está trazendo para a candidatura, tem que correr atrás, porque para você poder buscar boas oportunidades. Certo, então é isso aí. Definitivamente não é para ter em mente que é um requisito mínimo para você ingressar na sua pós no exterior, seja uma especialização, seja um mestrado, seja um doutorado, e que você tem sim recursos a desenhar na sua candidatura como um todo que vão poder fazer sua candidatura ser fortalecida, certo? É isso, né, Mar? É isso, por hoje é isso. Por hoje é isso, então. Espero que vocês tenham
tirado aí um pouco desse receio, né? Porque a gente recebe bastante dúvida nesse sentido, é uma das grandes dores das pessoas, né? Falar, olha, eu não vou conseguir porque eu não fiz uma iniciação científica na faculdade, nem no mestrado. Não é impeditivo e tá aqui as respostas que a Má deu para vocês. Se tiver dúvida, assiste o vídeo de novo. Compartilha, mais uma vez eu peço para vocês compartilharem. O que mais que o pessoal precisa fazer? E respostas que não tem em lugar nenhum dessa internet, desse YouTube, viu? Isso é verdade, esqueci de puxar essa sardinha assim. Então fala mais, o que mais que o pessoal tem que fazer além de compartilhar o vídeo? Compartilha e assista os próximos Conexão Viajar para Estudar. Não tem que fazer mais nada aqui embaixo, não? Se inscreve! Clica no gostei e faz um comentáriozinho, faz a sua pergunta aí ou até ideias para próximos temas, beleza? Vejo vocês no próximo, a Má também vê vocês no próximo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.